Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Quantos estão felizes nessa noite? Diga glória a Deus. Que Deus abençoe, viu? Tome seu assento. É uma noite de bênção, né? O nosso presidente, pastor Isaías. Obrigado, André. Nosso presidente, pastor Isaías, teve que fazer uma rápida visita ali em São Miguel do Iguaçu, trabalho, e pediu para nós, então, ministrar a palavra. Hoje ele iria começar uma série de estudos, irmãos, e vai começar na próxima terça-feira, que é sobre o ministério profético, em relação aos dons, em relação à atuação, em relação à forma que nós devemos. Era muito comum a igreja, irmãos, primitiva, estudar esses assuntos, né? O falar em línguas estranhas. A, a igreja primitiva era uma igreja muito dinâmica, muito acesa, muito viva, né? E Paulo, quando chegou lá, ele encontrou meio algumas coisas meio exageradas, né? E aí ele teve que doutrinar os irmãos, né? Com relação ao comportamento no culto, em relação ao falar línguas estranhas, em relação à profecia, em relação à ministração, porque ele percebeu que a igreja era meio que uma bagunça, né, uma desordem. E ele falou: meus irmãos, vamos organizar a casa aqui. Amém, meus irmãos? E o nosso pastor Isaías quer trazer aqui uma série de estudo à luz da palavra de Deus, irmãos, é, sobre a questão dos dons proféticos, né, os dons que ministram a igreja, a vida dos irmãos. Queridos, quando eu cheguei aqui, eu vim com o coração preparado e me preparei para um estudo em Romanos capítulo 15. Interessante que quando eu entrei aqui, eu até falei para o Isaac, né? Ô Isaac, o que eu faço agora? Rapaz, eu vim preparado para ministrar uma coisa e cheguei aqui, o Senhor tocou no meu coração uma outra palavra, rapaz. O que eu faço? Ele falou assim: uai, você sabe o que você faz. Ministro que Deus está mandando você ministrar. E eu disse: mas essa palavra foi uma palavra que eu ministrei lá no Alto da Boa Vista. Quantos estavam no Alto da Boa Vista no sábado? Ó, então vocês sabem o que eu vou falar hoje aqui. Vocês estavam lá e eu disse: Senhor, mas eu ministrei no Alto da Boa Vista esta palavra, Senhor. O Espírito Santo falou no meu coração: não, mas eu quero que você repita aqui de novo, porque a minha palavra se renova, a minha palavra é viva. Amém, meus irmãos? E aí eu joguei a batata no colo do Mola Isaac, né? Mas o Mola Isaac não é bobo, né? Jogou de volta para mim. E como eu não sou bobo, eu falei: vamos comer essa batata então, né, irmãos? Vamos fazer um bom, vamos compartilhar dessa batata aqui com os irmãos. Queridos, abra sua Bíblia e eu gostaria que ela ficasse aberta. Mas antes, vamos ler Provérbios capítulo 14, versículo 1. Primeiro, vamos ler Provérbios capítulo 14, é a primeira leitura que vamos fazer. E o bom de tudo, né, irmãos, que como eu não tinha esboço lá e não tem esboço aqui, então o Espírito Santo vai, né, nos direcionar para aquilo que Ele quer falar conosco nesta noite. Não que eu sou contra isso, de forma alguma, irmãos. O esboço, nós ensinamos a fazer esboço. Nós fazemos esboço, né? Diz que o bom pregador, ele sempre carrega vários esboços na Bíblia. E aí quando o Senhor falar, é aqui, ele vai, é aqui, entendeu? Ele vai. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata, a tola, destrói o seu lar. Você entendeu a palavra, irmãos? O que é que a mulher sábia faz? Hã? Edifica. O que é edificar? Constrói. Faz. A mulher sábia, ela tem o papel de construir o seu lar. Amém, minhas irmãs? Mas tem uma outra mulher. Essa aí, queridos, misericórdia. Vamos chamar de tola. Sabe o que ela faz?
Hã? Ela destrói. Com o que ela destrói? Com as próprias mãos. Ela mesma destrói a sua casa. Agora vamos lá para 1 Samuel capítulo 25, versículo de número 2. Nós vamos fazer aqui uma viagem no capítulo 25. E eu quero que você fique com a Bíblia aberta para você acompanhar o raciocínio, o pensamento. E na medida que nós avançarmos, eu vou estar dizendo para os irmãos aonde a gente está. Tá bom? Dentro do capítulo 25. Capítulo 14, gravou? De um lado, uma que constrói, duas mulheres. Uma que constrói e a outra que destrói. Capítulo 25, 1 Samuel, versículo 2. Então nós vamos fazer uma leitura e ao mesmo tempo fazer uma exposição de cada versículo. O versículo de número 2, está com a Bíblia aberta? Amém? Começa a dizer que havia um homem. Qual é o nome da cidade? Maom. E este homem, ele era o que mesmo, irmãos? Proprietário de terras no Carmelo, lá em Maom. Este homem, no versículo 2, ele era fazendeiro. Além de fazendeiro, ele era muito rico. Fazendeiro e rico. E a Bíblia diz aqui algumas coisas que ele tinha para configurar sua riqueza. Diz que ele tinha quantas mil ovelhas? 3.000 ovelhas. Quantas cabras? 1.000 cabras. Irmão, jovem, eu fui calcular a riqueza desse camarada que passava de 2 milhões. Então o homem era rico demais, irmão. Porque naquela época a ovelha, irmão, era muito caro. Ouro, opa, Oswaldo, era ouro, valia ouro. Então quem tinha ovelha, irmão, misericórdia, era um homem muito rico, irmãos. Rico, poderoso, e ele estava no versículo de número 2, cortando a lã das ovelhas, tosqueando as ovelhas no Carmelo. Versículo de número 3. Este homem que morava em Maom, que era fazendeiro, que era rico, que tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Sabe como é que era o nome dele, irmãs? No versículo de número 3. Hã? Como é que era o nome dele? Nabal. Grave esse nome, o nome desse indivíduo aí. O nome desse homem rico, fazendeiro, de 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, se chamava Nabal. E o nome da sua esposa? Hã? Abigail. A mulher, Abigail, diz a Bíblia, aqui, eu estou usando, irmãos, a King James, tá? Então, de repente, ela varia um pouquinho aí o texto, mas diz a mesma coisa. Diz que esta mulher, como é que é o nome dela? Esposa de quem? Que era o quê? Rico. Fazendeiro rico. Diz aqui o versículo 3 que ela era o que mesmo aí na sua Bíblia? Olha aí, irmãos, a King James diz que ela era inteligente e muito bonita. No entanto, Nabal, que pertencia à família de Caleb, vocês sabem que Caleb foi entrou 2 que saiu do Egito, os que saíram, só entrou 2 na terra prometida. Quem era o nome desses 2? Josué e Caleb. E Nabal, ele pertencia à família de quem? Caleb. Agora, o que Nabal era, irmãos, aqui na Bíblia? Hã? Um homem, diz a King James, que ele era grosseiro. Diz que ele era mau. E aí na sua Bíblia diz o quê?
Maligno, que mais? Duro, que mais? Imagina, irmãos, você, ô irmã, você, tomara que você não esteja aqui, mas esposa de um cabra desse, irmão. Você imagina você ser esposa de um homem rico, de uma família poderosa, que é a família de Caleb, poderoso, em compensação, o cara é grosso, irmão, estúpido, mau. No entanto, irmãos, esse homem terrível possuía uma mulher bonita, inteligente. Ô irmãos, irmãs, que coisa mais linda, né? Ela era bonita. Agora, irmãos, boniteza não se coloca na mesa, né? Uns gostam do olho, outros gostam da remela. Então não vamos aqui discutir padrão de beleza, né? Entendeu? Diz que ele devia ser ciumento, né? Também, né? O cara é igual a ele, grosso, mal educado, estúpido, ignorante, mal, esposo de uma mulher bonita, inteligente. Irmãos, quando eu disse que beleza não se coloca na mesa, é porque padrão de beleza não se discute, né, irmão? O cara tem uma mulher, irmão, que é mais feia, virada uma zica. Mas o cara acha bonito, irmão. Vai discutir agora, né? Vai discutir isso? Mas então, bonita. Ela, irmão, você olha assim, irmão. Você fala, Jesus, acho que essa aí acordou e não tomou banho, não se lavou, não se arrumou, não penteou. Mas o cara gosta, o cara beija, o cara abraça. Meu amor, minha flor, minha gostosa, minha. E fica, né? Então, irmão, não vamos discutir beleza aqui não, irmão. Pelo amor de Deus, não vamos discutir isso não, tá? Então, minha irmã, se você se considera feia, ao mesmo tempo se considera bonita, porque alguém vai olhar para você e vai dizer, é bonita. Agora, irmão, o problema não é ser feia, o problema é ser burra. Porque logo que beleza não se discute. Um é feia, mas é bonito, outra é bonita, mas é feia. E aí, meu irmão, cada um fica com o olho, outro fica com a remela e vamos levando a vida, né, irmão? Mas, se não existe gente feia, mas também não pode existir mulher burra, né, irmão? Diz que ela era, apesar de um marido, irmãos. É aqui que a palavra de Deus me chama a atenção. Aleluia. Já ouviram falar da luz, irmãos? A Bíblia fala que nós somos o quê? Luz. Você pode morar numa casa feia, ter um marido feio, mau, mas se você for luz, o teu marido vai ser abençoado através da sua vida. Aleluia! Glória a Deus, irmãs e irmãos. A Bíblia também chama a gente de luz. Não se esconde uma luz. Porque aonde você coloca a luz, ela clareia, ela traz luz. Então, minha irmã, meu irmão, o que você não pode ser é burro, tá? Mas bonito e bonita, eu sei que você já é, porque nós somos filhos de Deus. Amém? Isso é para alegar teu coração e meu coração. É, eu mesmo já fui chamado, irmão, de tudo quanto é coisa, né? E, no entanto, como diz a turma, né? Não estou nem aí. Você entendeu, irmãos? Se você não se valoriza, minha irmã, meu irmão, não deixa os outros colocar preço em você não, tá? Ó, seja inteligente, tá, minha irmã? Seja inteligente, glória a Deus. E agora, queridos, Nabal, fazendeiro, rico, poderoso, mas ignorante. Ô, cabra ruim, irmão. Mas em compensação, tinha alguém dentro de casa que era agradável. Oh, aleluia. E o texto diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Versículo 4. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal
tosqueava as suas ovelhas. Versículo 5, e por isso, Davi pega 10 jovens e manda subir ao Monte Carmelo, onde está Nabal, versículo de número 5, a parte B, e diz assim: vai até o Carmelo, aonde está Nabal, e o cumprimenta em meu nome. Versículo 6, e assim lhe comunicarei minha mensagem. Olha a mensagem que Davi mandou os seus quantos jovens? 10 jovens. Levar para quem? Para Nabal. Versículo 6 diz assim: olha a mensagem, irmão, o teor da mensagem. Paz seja contigo, e com tua família, e com tudo que possui. Fiquei sabendo que tens tosqueadores, e os teus pastores estiveram conosco. Nada lhe fizemos de mal, pelo contrário, não deixamos que nada lhe faltasse em todo o tempo que eles estiveram no Carmelo. Versículo 8. Indaga teu servo, pergunta a teus servos, e eles vão confirmar o que eu estou dizendo. Portanto, passa de igual modo aos meus moços, encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em um dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereça o que pode aos teus servos e ao teu filho Davi. Esta era a mensagem. Davi manda uma mensagem pedindo uma ajuda para Nabal, um homem rico, irmão, um homem que tem 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Davi fala assim: ô Nabal, outro dia os teus servos precisaram de mim, e eu ajudei eles, eu dei comida para eles, eu dei pão para eles, eu dei pouso para eles, e agora, Nabal, é nós que estamos em necessidade. A vida é como gangorra, irmão. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Houve um momento que Davi abençoou os servos de Nabal, e agora ele está precisando, e ele pede ajuda. Mas o versículo de número 9 diz que os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal, transmitiram toda a palavra em nome de Davi, e aguardaram o quê? Uma resposta. Ficaram esperando que Nabal reagisse e fizesse alguma coisa. Mas o versículo de número 10. Então, olha o que Nabal fez, irmãos. O que ele diz na sua Bíblia, o que ele fez? Você pode ler para mim? Versículo 10. Hã? Repete. Irmãos, o versículo de número 10 diz que Nabal retrucou. Mas ele era grosso mesmo, irmão. Ele já era mal educado. O que é que você espera de um homem desse? Isso aqui mesmo. Ele retruca a mensagem de Davi. Quem é esse Davi? Quem ele pensa que é? Todo dia chega gente aqui dizendo que precisa de ajuda com essa conversa mole. Manda Davi catar coquinho. É mais ou menos assim que ele fez. Manda ele se virar. Não tem nada a ver com o problema dele. Versículo 11. Tomaria eu o meu pão, a minha água, a carne dos animais que abati para meus tosqueadores, e daria todo esse mantimento a um homem que não sei de onde vem. Olha, pastor Johnny. Ele se esqueceu. Conhecia.
Mas, irmãos, de um homem como esse, você não espera outra coisa senão isso. Ele foi mal, irmãos. Puxa vida. Bastava ele voltar no tempo e lembrar de tudo que ele recebeu. Mas ele foi deselegante. Irmãos, existem muitas formas de a gente dizer não para as pessoas. Depende do jeito de dizer não. Aliás, irmão, nós não fomos treinados para ouvir não. A gente só gosta de ouvir sim, sim, sim. Diz não para uma pessoa, perde um amigo. Diz não para algum parente que pede um dinheiro emprestado. Pronto, irmão, acabou. Enquanto você está dizendo sim, 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 o dia que você diz não, pronto, esse não presta, esse não vale nada. Mas tem jeito de você dizer não também, né, irmão? Não precisa ser deselegante, mal educado, estúpido, ignorante, bruto. Não. Ele poderia dizer, não, Davi, fala para Davi que não tem como ajudar ele, eu não posso ajudar, não vou ajudar. Mas ele começou a falar um monte de besteira, irmãos. E sabe o que diz o versículo de número 12? Então os servos de Davi voltaram e comunicaram todas estas palavras. Eles também eram, olha, irmão, do jeito que eles ouviram, irmão, ele nem aumentou, nem diminuiu. Chegou lá e na cabeça de Davi. Versículo de número 13. Diante disso, irmãos, do retorno deles, Davi, sabe o que ele fez, irmãos? Ordenou aos seus homens, o versículo 13, cada um pegue a sua espada, coloque no cinto, e rapidamente cada homem cingiu a sua espada, Davi também cingiu a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Ele, irmão, quando Davi falou, meu Deus do céu, será que Nabal está ficando louco? Será que Nabal está com problema? Será que ele esqueceu que o Senhor me ungiu a rei? Quem ele pensa que ele é? Ficou revoltado, irmão. Davi ficou na carne. Chamou 400 homens e sai, irmãos. Mas o versículo de número 14. Ora, Abigail, a mulher agradável e inteligente, que diz o versículo 3, tinha sido avisada por um dos seus servos, que lhe disse, Davi mandou do deserto o mensageiro para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com dureza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais, versículo 15, para conosco, jamais nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Oh, Abigail, mulher inteligente, irmãos, ela ouve aquele relato. Versículo 16. Noite e dia eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com ele apacentando o nosso rebanho. Versículo 17. Agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Meu Deus do céu. Esta, irmão, é uma das histórias mais bonitas que existe no mundo. Porque ela nos ensina muita coisa. E nós vamos aprender nessa noite. Versículo 18. Naquele momento, Abigail tomou 200 pães. Versículo 18. 2 odres de vinho. 5 ovelhas assadas. O cara tinha, irmão, 3.000 ovelhas. Ela mandou matar 5. Assou cerca de 15 quilos de trigo torrada. 100 bolo de uva passa.
e 200 bolos de figo prensado, e os carregou em seu jumento. Quando ela ouviu o relato dos seus servos, de como seu esposo tinha se comportado diante de Davi, ela não teve dúvida. Ela entrou em ação. Ela fez o que o seu esposo não fez. Mas ela era uma mulher sábia. Ela era uma mulher inteligente. Versículo de número 19. E orientou os seus servos: ide em frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Aqui, irmãos, tem um segredo. Tudo que ela fez, ela não falou para quem? Para o marido. Está certo ou está errado, irmão? Oh, glória a Deus. É sábia, né, irmão? Irmão, quando a pessoa está na direção de Deus, irmãos, estraga tudo, irmão Oswaldo. Oh, aleluia. Ela ficou em silêncio, irmão. Ela foi lá, ela matou. Irmão, eles eram ricos, irmão. Eles tinham. Irmão, eu estou dizendo aqui que ele tinha mais de 2 milhões só em bens. 3 mil ovelhas, mandou matar 5. O que Nabal vai saber? Mandou matar, caçar, preparou tudo e ó, bico calado. Pronta para ouvir, mais tardia para falar. Aprenda, minha irmã e meu irmão, com Abigail nesta noite. Versículo 20. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada no jumento, Davi e seus soldados que estavam vindo na direção oposta, ela os encontrou. Versículo 21. Davi havia declarado: pois foi em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem. Davi vinha, irmão, matutando na cabeça, viu, pastor Fábio? Vinha, nhê. Por que eu fiz? Eu ajudei e tal, e olha como é que ele me trata. Versículo 21, irmãos, e tal. Versículo 22, faça a Deus o que lhe aprouver para castigar a vida. Olha aqui, então Davi está ali, irmãos, indignado. Mas o versículo de número 23. Assim que Abigail viu Davi, ele estava descendo e ela estava indo. Quando ele se encontrou, versículo 23, assim que Abigail viu Davi, olha aqui, irmãos, uma atitude. Primeira atitude foi ela fazer o que seu marido não fez, assumir a rédea das coisas. Segundo, quando ela viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente, se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. Versículo 24, e prostrada aos seus pés, lhe suplicou. Versículo 24, meu Senhor, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Oh, glória a Deus. Ela vê Davi, ela vai ao encontro de Davi, ela abraça Davi, porque ele estava rodeado de 400 homens, e ela sussurra aos seus ouvidos. Em nenhum momento ela falou abertamente para todos ouvir. Novamente, pastor Nilson, ela agindo com sabedoria. Porque se ela chegasse gritando para Davi, falando alto, esbravejando, não sei o quê, né? Tudo aquilo que ela tinha feito ficaria em vão. Mas ela vai até Davi prostrada aos seus pés. Versículo de número 25. Não dê o meu senhor atenção àquele homem maldoso, Nabal, falando do seu marido. Ele é tão insensato, versículo 25, quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou lá em casa. Agora, pois, meu senhor, juro por Deus, o nome do Senhor,
que impediu de derramar sangue e de te vingares com as próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer qualquer mal, seja pois castigado juntamente com Nabal. Versículo 27. Você está vendo esses presentes aqui, Davi? Que a tua serva trouxe ao meu senhor, seja compartilhado com os homens que te acompanham. Versículo 28. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva. O Senhor haverá de firmar a casa do meu senhor, porque o meu senhor combate as guerras em nome de Deus ao longo da sua vida, e não se achará nenhum mal contra ti. E ela vai, irmãos, falando com Davi. Oh, aleluia. De repente, o versículo 32, irmãos, olha que coisa mais linda. Quando Davi olha e vê aquele monte de comida. Carneiro assado, que cheiro. Bolo. Aqueles homens tudo com fome, irmão. 400 homens loucos para comer. Ah, não teve não. Parou todo mundo e falou: epa, tem um banquete aqui, ó. Vamos comer. Versículo de número 32. Então, diante destas palavras, Davi declarou a Abigail. Disse a ela, versículo 32, bendita seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e tu sejas abençoada por me teres impedido hoje de derramar o sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas por Deus, o nome do Senhor, o Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer mal, se não tivesse vindo tão depressa a minha presença, eu juro que de agora até o amanhecer não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino dos que estão sobre as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Vocês estão vendo, irmãos, o que lição de vida, amém, irmãos? Mulher sábia, uma palavra abranda, uma atitude abranda. Há momento na nossa vida que nós temos que avançar, mas há momento que nós temos que recuar, nós temos que voltar atrás, temos que rever nossos conceitos, porque senão podemos colocar toda uma geração a perder. Mas essa mulher sábia, inteligente, versículo 35. Em seguida, Davi recebeu o que ela havia trazido como presente e lhe garantiu: olha, volta em paz para tua casa. Eis que ouvi a tua súplica e atenderei o teu pedido. Às vezes, irmãos, nós oramos e pedimos para Deus fazer as coisas, e Ele faz. Sabia disso? Mas tem muita coisa, irmãos, que é nós que temos que fazer. Quem mandou providência para Davi, irmão? Foi Deus ou foi uma mulher? Me responda, irmão. Foi uma mulher. Já viu aquela história da irmã que estava orando? Todo dia ela orava na sua casa, do lado tinha um vizinho feiticeiro, que não gostava daquela irmã. E todos os dias ela estava orando: Senhor, eu te agradeço pelo pão, eu te agradeço pela vida dos meus filhos. E o macumbeiro, o feiticeiro, ficava rindo da cara dela, esnobando da cara dela. E um dia, acabou o pão na casa daquela mulher. E ela então começou a dizer: Senhor, acabou o pão em casa, Senhor. Manda pão, Senhor. Eu preciso de pão, meu filho precisa de pão. E aí o feiticeiro falou assim: eu vou jogar um pão lá na casa dessa mulher e eu vou ver o que ela vai fazer. Ele correu lá, embalou um pão e foi na janela e jogou na cabeça dela. Ela levou aquela pãozada na cabeça e ela olhou assim, pegou o pão. Oh, Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor me mandou. E aí ele começou a dar risada na janela. Que Deus, coisa nenhuma. Quem mandou o pão fui eu. Obrigado, Senhor, porque tu usou o diabo para trazer o pão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Aleluia. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Haverá momento, irmão. Eu não gosto daquele hino que diz que o Senhor vai fazer os teus inimigos descer para você subir, né? Tem aquele hino lá da Mel, como é que é? Da Maris, como é que ela canta, né? Faz tanto tempo que os irmãos não cantam, tanto que bateram nesse hino, que o povo parou de cantar. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Não, irmão. Mas haverá um momento, irmão, que Deus vai preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Teus inimigos vão olhar para você, porque é bíblico, e vão dizer assim: meu Deus, eu tinha decretado a falência, a destruição desse homem, mas olha, ele está abençoado. O Senhor diz: não, é eu que preparei a mesa para ele, na presença dos meus inimigos. Versículo 36. Quando Abigail retornou para Nabal, versículo 36, encontrou o seu marido numa grande festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre, completamente embriagado, e por esse motivo, até o romper do dia, ela nada pôde revelar sobre o que ocorreu. Irmãos, o Nabal nem sabia que 400 homens estavam vindo matar ele. Ele não estava nem aí. Sabe aquele maridão, irmão, que não está nem aí com a vida? Mas ele não sabe que você está pagando o preço na oração. Não desista, viu, minha irmã? Não desista, viu, meu irmão? Continua na presença do Senhor, porque muitos livramentos de Deus para a sua família será resultado da tua oração, da tua consagração. Sabe aquela oração que você faz na quarta-feira aqui, minhas irmãs? Aquele jejum que você faz na quarta, na quinta. Talvez você não pode vir à igreja, mas você faz em casa, você ora em casa, você jejua em casa, você tira um tempo na presença de Deus. Nada disso será em vão, nada disso cairá por terra. Se você fizer isso direcionado a Deus e para um propósito, haverá resposta para a sua vida. Haverá resposta. E ela, irmãos, no versículo 37, diz o versículo que de manhã, depois daquela festa de arrombo, engraçado, que para ajudar Davi ele não tinha. Para ajudar Davi ele não podia. Mentiroso. Eu não posso. Mas como é que para fazer festa de rei ele podia? Beber, embriagar, festar, farrear, ele podia. Para ajudar os outros, não tenho. Eu não posso. Mas aí, queridos, de manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, o que diz a sua Bíblia? É bebedeira mesmo? Quando ele acordou do porre? Quando ele acordou da farra? Da ressaca? A sua esposa, o que ela faz? Ela conta o que aconteceu. E ele sentiu o coração parar no peito. Ficou paralisado como uma pedra. Outra lição que essa mulher ensina para nós. Outra lição. Nem tudo você pode falar na hora. Se ela chega em casa, irmão, e fala para Nabal: Nabal, Davi estava vindo aí, e eu matei 5 ovelhas. Ah, irmão, ela ia levar uma surra, irmão. Mas ele ia bater tanto nela. Ela já agiu com sabedoria, irmão. Matou que ele nem viu, assou que ele nem ficou sabendo. E ó, bico de siri, quietinho. Chega em casa, vê lá o maridão, velho, bêbado, virar mango assado. Ó, quietinha. Não fala nada.
Espera ele dormir, passar o efeito do álcool. E quando ele, pela manhã, cedinho, quem sabe ela levantou, preparou o café para ele, colocou na mesa, né? Não respondeu nada, falou: Nabal, preciso te contar uma coisa. Talvez você não vai gostar. Sabe outro dia quando o Davi mandou os mensageiros aqui? Sim, sei. Ele veio aqui pedindo ajuda e não sei o quê. E você não atendeu ele, né? Não atendi, não. Você sabia que... Vem cá, João, vem cá, João. João, vem cá. Marco, vem cá, vem cá. Vem cá. Confirma aqui para Nabal o que Davi ia fazer com a gente. Aí o servo se aproxima, né? Nabal, quando você disse não para Davi, Davi ficou revoltado. E nós ficamos sabendo que ele arrumou 400 homens para matar você, teus filhos e todos os teus servos. E aí a tua esposa, conta mais, conta para ele. E aí tua esposa não quis nem envolver você nessa questão. Você é um homem ocupado, é um homem de negócio, você é um homem que tem muita coisa para resolver. Ela nem mexeu com você. Ela pediu para nós matamos, nós assamos, nós cozemos, nós fizemos os bolos. Conta mais para ele. E você, Fernando, fala aí também. E eles narraram toda a história para ele. E aí ela falou: Davi, Nabal, eu fui ao encontro. Você foi ao encontro de Davi? Diz o texto que ele ficou paralisado. Frangueou na hora, irmão. O chão, velho, ficou igual uma galinha. Você foi. Fui. E aí, o que ele fez? Você não sabe. Quando ele me viu, os presentes, os bolos, o carneiro, as cabras, toda aquela festa. Sabe o que ele fez? Deu meia volta e voltou para casa. Quando ele ouviu aquilo, irmãos, seu coração começou a bater forte no peito. Versículo 32, 37. Mas no versículo de número 38, irmãos, o que é que diz a sua Bíblia? Por favor, leia aí, o versículo 38. Hã? Quem ia matar Nabal? Davi e os homens, irmão. Mas através da atitude de sua esposa, Deus deu o livramento para ela e para todos. Mas quando quase 10 dias, o Senhor fez o quê? Deu um tchucu-tchucu nele, irmão. E ó, piripau. Morreu. Quem matou ele, irmão? Quem matou ele? O Senhor. Diz a Bíblia, irmãos, que então feriu Nabal e ele morreu. Versículo 39. Ouvindo que Nabal morrera, exclamou Davi. Davi ficou sabendo da notícia. Louvado seja Deus, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal e que deteve o seu servo de cometer pecado. O Senhor fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal toda a sua malignidade que intencionara realizar. Então Davi enviou o mensageiro a Abigail, pedindo que ela casasse com ele. Viúva rica. Davi não é bobo. Ficou sabendo que Nabal morreu. Mandou os mensageiros. Uai, além da mulher ser bonita, é inteligente, irmão, porque uma coisa é ser bonita. Mas ela era duas em uma. Bonita, inteligente, sábia, prudente. Conquistou ele pelo estômago. Falou: não, volta lá. Pergunta para a viúva se ela não quer casar comigo. E aí eu te pergunto, quem não quer casar com o rei, irmão? O Senhor matou Nabal sem que Davi fizesse justiça com as próprias mãos.
É este Deus que nós servimos aqui nesta noite, irmãos. Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família. Você não precisa revidar não, irmão. Você não precisa contra-atacar não. Você não precisa, não, meu irmão. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluias. Aí o pacote, irmão. Versículo de número 41. Naquele mesmo instante, ela se inclinou com o rosto em terra e declarou: tua serva é como escrava para lavar os pés dos servos do meu Senhor. Nabal recebeu os mensageiros de Davi com truculidade, com brutalidade, estupidez. Mas quando Abigail recebe, ela se prostra e ela diz: olha, eu não quero lavar os pés do meu Senhor, eu quero lavar os pés dos servos do meu Senhor. Demonstrando novamente, irmãos, um espírito de humildade, de humanidade, um espírito de dignidade. Não, eu quero lavar os pés de vocês também. Vocês são servos de Davi? Sim, eu quero lavar os pés de vocês. E depois, sim, também lavarei os pés do meu Senhor. Versículo 42, e nós terminamos essa linda história. Abigail levantou-se apressadamente, se preparou, montou no jumentinho e partiu com 5 de suas servas, precedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por esposa. Talvez essa história é uma história de novela, de filme, de romance. Mas essa história está na Bíblia, irmãos. Na palavra de Deus. Para nos ensinar nesta noite lições de como nós devemos agir em momentos difíceis da nossa vida, de lutas, de prova. Abigail não só ensina as mulheres, mas ensina a nós homens. Ensina a todos nós aqui. Como é que nós temos que proceder diante das adversidades da vida? Porque o nosso Deus, oh, aleluia. Fique de pé nesse momento. Amandalaba Shuri Kandarabacaias. Como é que está a tua vida na presença do Senhor? Teu coração. Mulher Abigail que está aqui nesta noite. Homens cujo espírito de Abigail, cuja lição de Abigail também nos ensina que nós não devemos agir como Nabal, colocar toda uma vida a perder, toda uma história a perder, todo um trabalho a perder, mas que nós temos que agir com sabedoria, nós temos que agir com prudência, para não cometer os mesmos erros de Nabal. Talvez por falta de um Abigail em casa, muitos acabam morrendo seus sonhos, seus projetos, suas vidas na mão de estranhos, na mão de desconhecidos. Mas que o Senhor nesta noite possa tocar ao meu e ao teu coração para nós rever. Minha irmã, meu irmão, precisamos rever
os nossos conceitos de vida. Levante a tua mão para o céu. Senhor meu Deus, querido e eterno Pai, que esta lição de vida de Abigail sirva como exemplo para todos nós esta noite, em pleno século XXI, Senhor. Numa geração de desafios, de confrontos, de desgastes psicológico, sentimental, emocional, conjugal, familiar. Vivemos desafios, meu Deus. Mas que o Senhor possa nos dar as estratégias, as armas da inteligência de Abigail, Senhor, para vencer o dia a dia da nossa vida, para aplacar o furor, o ódio do inimigo que muitas vezes querem destruir a nossa vida, Pai. Estende as tuas mãos de misericórdia, estende as tuas mãos de poder nesta noite. Que nós possamos voltar para casa, Senhor, refletindo sobre esta mensagem, refletindo sobre esta palavra, e que ela venha provocar em nós as mudanças necessárias, Senhor, as mudanças em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.